Eu já me vinguei, e uma das razões para fazer esse vídeo é fazer justamente sobre as consequências maléficas da vingança. Eu me lembro até hoje da minha primeira vingança. Meu irmão ganhou um relógio do Pokémon muito legal e eu não, então eu quebrei o relógio do meu irmão e apanhei por isso. Mesmo sendo muito criança, talvez uns 4 ou 5 anos de idade, lembro que mesmo chorando no berço após ter apanhado e levado bronca, eu sentia uma certa sensação de dever cumprido. E eu vejo que a vingança traz isso consigo, e que mesmo uma criança já nasce com isso dentro de si, mesmo sem ter sido ensinada. Mas o que aprendi pesquisando e refletindo a respeito da vingança é que a maioria das pessoas se vingam de pessoas que nunca fizeram qualquer tipo de mal a elas, assim como já fiz. Eu vou utilizar um pouco da minha história para exemplificar. Você já sofreu alguma desilusão amorosa? Eu já sofri algumas. A primeira me partiu em 2, a segunda me quebrou ao meio, e a terceira me estilhaçou, fez com que eu me sentisse obliterado. É como a dor de você subir no topo do mundo e parece que o Monte Everest é uma formiga ao lado da grandeza de expectativa que você põe em uma pessoa. Lembrar disso, até mesmo enquanto escrevi o roteiro, me gelou o estômago e estremeceu todo o meu corpo. E mesmo tendo sido quase 10 anos atrás, reviver isso é doloroso. Eu havia conhecido uma garota pela internet em uma fase muito difícil da minha vida, onde eu pensava em suicídio e eu odiava o fato de estar vivo, de viver um inferno na Terra, e que se eu me matasse, viveria um inferno na eternidade. Minha vida se resumia a suportar, até que eu encontrei alguém que eu pensei que seria uma pessoa que me ajudaria a dividir o meu fardo. Não só a questão das dificuldades da vida, mas a carga emocional das lembranças, e me ajudar a ressignificar cada uma que tinha minha memória guardada. Cada mágoa, cada rancor e males que sofri na vida. A garota passava pelos mesmos males e alguns piores. Eu me senti um lixo naquela época, uma pessoa que não valia nada e que não havia lógica de existir, sem importância, nada. Mas conheci uma garota que foi me mostrando ver em mim o que eu nunca ouvi de ninguém, e mostrando em mim que havia um lado bom em mim, que eu nunca haveria acreditado se não fosse pelas emoções que ela me despertou. Falar disso ainda me causa certo nervosismo. Eu não sei se foi a forma como as coisas foram acontecendo, nem o jeito de dizer que me amava, do que me recordava muito pouco já de ter ouvido isso, mas eu recebi e senti de uma maneira muito forte e intensa. Na escola eu vivia isolado e passava meus intervalos sozinho em algum canto, lendo um livro de mitologia grega para fugir da realidade que eu vivia. E na época eu trabalhava no inferno na Terra, que era o McDonald's. Quando eu comecei a namorar, entre aspas, com essa garota que tinha 21 na época, enquanto eu tinha 17. Eu estava esperando já havia meses para que ela viesse da cidade dela morar aqui em São Paulo com o irmão dela, como ela havia me prometido tantas vezes. E isso fazia com que a montanha de expectativa crescesse cada vez mais. E depois de 10 meses, faltava poucas semanas para chegar a data em que eu estava pronto para finalmente conhecê-la e viver uma vida com alguém que enxergava algum valor em mim e que dizia que eu era um enviado de Deus na vida dela para salvá-la do pulso em que ela também vivia. Ela se cortava, tinha depressão e alguns outros males, em que eu conseguia ajudar ela a superar através do amor genuíno que eu sentia por ela. Faltando poucas semanas, no final do ano de 2014, lá em dezembro, depois de quase um ano de conversas diárias, de ligações, de horas se falando, de apoio emocional um ao outro e muitas outras batalhas, meu celular novinho quebrou na rua. Eu fiquei uns 3 dias sem celular. Quando eu consegui tentei falar com ela e ela já não falava mais comigo direito, fria, distante. Quando eu mandava mensagem, ela desligava a internet ou entrava em modo avião, sei lá. Até que depois de quase uma semana, lembro que estava em cima do muro do quintal da minha mãe, angustiado de a pessoa que eu amava não falar mais comigo, descendo a linha do tempo do Facebook, descendo. Até que vejo, não vou dizer o nome dessa pessoa, mas estava a foto dela ao lado da foto de um cara, embaixo escrito: fulana de tal, em um relacionamento sério com fulano de tal. Na
mesma hora eu quase caí de cima do muro, no quintal da vizinha. Eu tive que me reequilibrar e cuidar pro celular não cair no chão. Meu corpo todo tremeu e pareceu que os segundos não passavam mais e que não existia mais oxigênio. A intensidade foi muito forte. E o baque também. Não lembro bem como reagi a tudo, mas lembro que a Jaque, uma colega do jiu-jitsu, passou no portão e me viu. Eu estava à beira de cair no choro, mas eu segurei firme. E fui até lá fingir que tudo estava bem, dar um abraço e ficar de conversa fiada enquanto a dor me destruía por dentro. Eu fingi um sorriso falso por fora. Quando ela foi embora, eu entrei, um rio de lágrimas saiu de mim e parecia que o coração ia sair pela boca. Eu não sabia o que eu fazia, se eu entrava, se eu ia pra fora, se eu ia falar com ela, mas é que o desejo... Eu lembro que meu desejo passou a se tornar do mais terno amor até ver os dois sangrar até a morte na minha frente, pela dor causticante que eu sentia. Lembro de que minha mente ficou totalmente disparada para todo lado e que meu coração estava sendo puxado para um buraco negro. 3 dias depois de muito mandar mensagem tentando entender, quem respondeu foi o cara chamado Alex. E disse que pra eu não mandar mais mensagens e começou a me ameaçar. Ela nunca mais falou comigo, nunca explicou o porquê das coisas, nunca se desculpou, nunca se portou com o mal que me fez. Eu não tive outra opção senão seguir em frente. O jiu-jitsu me ajudou muito, era minha válvula de escape. E o tatame era meu santuário. Por eu estar fazendo a única coisa que eu gostava, eu gostaria simplesmente de hibernar e só acordar no fim de semana quando era o dia de treino. Lá era o único lugar onde eu me sentia gente. Era o que me ajudava a não cair no mundo das drogas. E o que me ajudava a não escolher o suicídio para parar aquela dor. E agora eu vou explicar porque eu contei esse lado da minha história para vocês. E por mais doído que seja relembrar, pretendo contar o restante desse lado da minha vida. Eu fiquei tremendo o tempo todo enquanto escrevia essa parte do roteiro. E as imagens me vinham em mente. É como se o poço de emoções ruins voltasse de alguma forma. E é aí que entra o conceito de que a vingança não se aplica somente a quem nos fez mal, mas às vezes com quem não tem absolutamente nada a ver com a história, ou até quem veio para dar um novo significado a tudo. Depois de outras desilusões amorosas, eu estava tentando superar a última, que fez me sentir estilhaçado. Era minha melhor amiga e a vida começou a perder o sentido ao passo que o tempo passava e não era com ela que eu passava a minha vida. Eu estava no auge do sofrimento, nenhuma dor que já sofri doía tanto quanto aquela. Nem quando meu primo derrubou uma porta na minha cabeça e sangrou, nem quando um copo quebrado entrou no meu pé quando eu era criança, nem quando na escola um garoto atingiu uma bola de queimada na minha cara com tanta força, a ponto de parecer que minha cara tinha sido amassada, nem quando eu tive pedras no rim. A dor das pedras no rim fazia eu pensar que não era possível o corpo humano suportar tanta dor, ao ponto de eu achar que morreria naquele dia. Não só a junção de todas as dores, mas de todos os medos. Dentre eles, quando era criança, eu estava preso no banheiro com uma cobra venenosa vindo na minha direção. Quando tive paralisia do sono, quando fui assaltado, os bandidos estavam armados e me batendo. Eu vivi um poço de angústias e foi nessa fase que conheci a garota mais maravilhosa que conheci até hoje. E foi nela que acabei vingando todas as minhas mágoas, mesmo que não fosse a intenção. Também não direi o nome dela, mas foi uma amiga minha que me apresentou ela. E ela nunca havia namorado com ninguém, assim como eu. Mas a diferença é que ela só havia ficado uma vez com um garoto. Eu já tinha ficado com mais de 30 garotos na época. Hoje em dia já deve ter sido mais de 100. Ela é religiosa e de família também religiosa. E na época eu não acreditava em nada. E eu nunca tinha visto uma pessoa assim, uma família unida, que todos se amavam. Eu lembro-me até hoje de quando a mãe dela me ofereceu torta. Lembro do cachorro dela que gostou de mim logo de cara e que não parava quieto de tão elétrico e engraçado. Lembro do lar feliz e em paz. Lembro de estar na mesa com os amigos dela, mesmo sem nunca ter tido um ciclo de amizades e nem sabia como agir. Lembro da primeira vez que fui na igreja católica para assistir uma missa, que foi quando ela me chamou. Lembro de cada detalhe. Só que o fato de estar vivenciando algo tão bom, estando dentro de um poço de emoções tão ruins, fazia com que eu sentisse que eu estava usando uma pessoa perfeita para tentar esquecer o passado. Isso mexeu com as minhas inseguranças.
ao ponto de eu decidir que não merecia aquela felicidade. Depois de tantas pancadas da vida, eu me sentia tão lixo, tão inumano. Eu nem sei se existe essa palavra. Tão quebrado, que sentia que não merecia aquilo, que eu nasci para o sofrimento. Então, por mensagens, eu terminei com essa garota. Mesmo tendo perguntado se ela namoraria comigo e ela tendo dito que sim, e eu dizer que só estava esperando conseguir um trabalho para conseguir comprar uma aliança. Inconscientemente eu também criei nela uma montanha de emoções, e por mensagens criei a mesma mágoa que um dia me fizeram. E não só isso, eu comecei a falar com a amiga dela para sair com ela, mentindo que a garota com quem eu ficava não se importaria. A intenção de a garota com quem eu ficava nunca mais querer me ver, criar nela uma mágoa que faria ela nunca mais querer me ver na vida. Loucura total, não é? Mas até que ponto chegam as inseguranças humanas? O que move o ser humano é a insegurança, o medo de não ser amado, ou de se sentir amado em algum momento não ser mais amado, e quando somos dominados por nossas inseguranças, fazemos as maiores besteiras de nossas vidas. E se a garota da outra cidade também não se vingou em mim, o mal de outra pessoa do passado dela? E se você que está assistindo esse vídeo também não já se vingou de uma pessoa que não te fez o mal, para compensar o mal que outra pessoa te fez e você acabou retribuindo nela? Não só amorosamente, mas quantos pais também não já bateram em seus filhos, vingando as surras que levaram dos próprios pais? Não só as surras, mas replicando as palavras de destruição aos seus próprios filhos, porque um dia ouviram isso de seus pais. Eu mesmo já me vinguei de um gato quando era criança, fui brincar com ele e ele rasgou meu braço. E eu com 8 anos segurei ele pelo rabo e joguei ele no teto, e ele caiu no chão muito machucado e aquilo me fez ver a maldade que um ser humano pode ter quando deseja responder tudo com vingança. Eu nunca me perdoei por ter demolido o coração de uma pessoa tão boa, e nem ela nunca me perdoou, mas eu perdoei as pessoas que me magoaram, pois talvez elas estivessem vingando em mim o mal que alguém um dia fez a elas. E é por isso que Jesus diz que devemos pagar o mal com o bem, porque pagar o mal com o mal multiplicará a maldade no mundo, ao invés de tornar ele um pouco menos pior. O perdão ensina o maldoso outra forma de agir, além da que ele conhece e está habituado a agir. Agir com misericórdia, com compaixão, com perdão, benevolência, mansidão, paciência, caridade, amor ao próximo e amor a Deus. O ato de perdoar ensina muitas virtudes. O perdão não deve ser concedido somente para limpar o próprio coração, nem por benefício próprio, mas pelo bem daquele que não merece o seu amor, e ainda assim você o perdoa, pois nesse ato você pode aprender muito mais sobre o que é certo do que com a vingança.